Olá. Bom, hoje a gente vai mergulhar num clássico. 5 capítulos do livro Psicologias, uma introdução ao estudo da psicologia. E olha, a missão aqui é ambiciosa. A gente vai fazer uma jornada que começa no nosso universo interior, nos afetos, e vai se expandindo para fora. Vamos tentar entender essa dança complexa entre quem a gente é e o mundo que nos cerca. E os temas são centrais, né? Emoções, nossa vida em sociedade. Exato. A construção da identidade, a sexualidade e, para fechar, a família. É basicamente um mapa da experiência humana. É o mapa completo. Então, bora começar a desempacotar isso. Para começar, o livro já joga a gente direto no capítulo da vida afetiva. Ele abre com uma ideia que parece óbvia, mas que a gente esquece, né? Pensamento e afeto são inseparáveis. Não existe um sem o outro. Mas aí eu fico pensando, como é que a psicologia consegue transformar uma coisa tão pessoal, tão bagunçada às vezes, como um sentimento, em objeto de estudo? Pois é. E por muito tempo a ciência tradicional nem queria tentar. A razão era vista como o que importava e os afetos eram só um ruído, uma interferência. Mas o livro mostra que ignorar os afetos é como tentar entender o mar olhando só para a espuma, sabe? Boa analogia. E para organizar essa bagunça, o texto faz uma distinção que é fundamental. De um lado, a gente tem a emoção. Que seria tipo uma explosão, uma tempestade. Exatamente. Pensa numa tempestade. É um estado agudo, muito intenso, que tem efeitos físicos bem claros. O coração que dispara, o rosto que fica vermelho. Isso, a raiva, a paixão, é algo que passa, é transitório. Entendi. É o pico. É o pico. Já o sentimento é mais como o clima. É um estado mais sutil, mais duradouro e que não vem com todo esse alarme no corpo. Tipo a amizade, a gratidão. Perfeito. A ternura. São estados mais estáveis. E o livro diz que a base de tudo isso é uma polaridade. Prazer e desprazer. A gente se aproxima do que é bom e se afasta do que é ruim. É nosso GPS básico. E a psicanálise entra aí para complicar um pouco esse GPS, certo? O livro fala que não existe afeto no vácuo. E essa é a grande virada de chave. Para a psicanálise, todo afeto está ligado a uma representação, ou seja, uma ideia, uma memória. Você não sente raiva do nada. Você sente raiva de alguma coisa por causa de uma ideia sobre essa coisa. Justamente. E o mais fascinante é que, muitas vezes, essa ideia não está clara para a gente. Ela está no inconsciente. Ah, é por isso que às vezes a gente sente uma angústia e não sabe explicar de onde vem. Exatamente. O sentimento está ali na superfície, mas a ideia que o ancora está submersa. Ok. Então esse nosso universo interior, cheio de emoções, não existe isolado, né? Ele está o tempo todo trombando com o mundo lá fora. E isso leva a gente direto para o grande dilema da psicologia social que o livro apresenta. Quem vem primeiro? O indivíduo ou a sociedade? Quem que molda quem? É a pergunta de $1 milhão da psicologia, né? O livro mostra como o campo se dividiu tentando responder. De um lado, tem uma visão mais sociológica, que diz que o indivíduo é quase uma argila. A cultura, as regras, a linguagem, tudo isso vem de fora e nos molda. Isso, a gente aprende a ser quem a gente é. Do outro lado, tem uma visão mais psicológica, cognitivista, que vira o jogo. Ela diz que nada disso existe para o indivíduo se ele não perceber, se ele não interpretar. Ah, então a pressão social só funciona se eu sentir a pressão. Exatamente. O foco muda de fora para dentro. Para deixar isso mais concreto, se a gente pensar no consumismo, a visão sociológica olharia para a publicidade, para o sistema, né? Sim, para a estrutura que nos empurra para comprar. E a visão psicológica perguntaria, por que eu sinto essa necessidade de ter o tênis novo? O que isso significa para mim? Ótima aplicação. Uma olha para o sistema, a outra para o sujeito. E o livro traz o conceito de atitude como uma ponte entre esses dois mundos. E a atitude não é a ação em si, é isso. É uma predisposição. Isso. Ah, então não é o prato que eu escolho no restaurante, mas é o meu cardápio mental que já existe antes. Perfeita analogia. É exatamente esse cardápio. E ele tem 3 partes, segundo o livro. O que eu sei sobre o assunto, o que eu sinto e a minha tendência a agir de um jeito.
E a gente forma isso na socialização, com a família, a escola. Exato. E o mais interessante é que o texto diz que a psicologia social entrou em crise justamente por perceber que essa briga entre indivíduo e sociedade era um falso dilema. Passaram décadas discutindo os dois lados da mesma moeda. Exato. A virada foi entender que um não existe sem o outro. Eles se constroem mutuamente o tempo todo. A sociedade está dentro de nós. Está na nossa linguagem, nos nossos afetos, e nós construímos a sociedade a cada interação. A nova psicologia social, então, estuda como os fenômenos sociais são vividos, são sentidos. É ali que o social e o individual se encontram. Certo. E se a gente vive nessa dança, nessa tensão, a pergunta que fica é: quem é o eu que está dançando? Quem sou eu no meio disso? E aí o capítulo de identidade traz uma ideia de um autor, o Ciampa, que me fez parar para pensar. Ele fala de identidade não como algo que a gente tem, mas como metamorfose. É uma ideia que vira o nosso senso comum de cabeça para baixo, né? A gente está acostumado a pensar na identidade como uma essência, um núcleo fixo que a gente precisa encontrar. Sim, a busca pelo eu verdadeiro. E o Ciampa, no livro, propõe que a identidade é um processo. É um verbo, não um substantivo. A gente está constantemente sendo. Não é uma foto, é um filme. Mas isso não é um pouco angustiante? A ideia de não ter um eu fixo, um porto seguro? Você tocou no ponto central. Pode ser angustiante, porque a nossa sociedade, como o livro aponta, valoriza a coerência, a mesmice. Espera-se que a gente seja a mesma pessoa de ontem. Exatamente. Mas essa visão da metamorfose pode ser muito libertadora. Ela nos tira a pressão de ter que ser uma coisa só, autêntica e imutável. A pessoa que você era há 5 anos não era uma versão falsa. Era você, naquele momento. E ela ainda vive dentro de quem você é hoje. Então nós somos a soma de todas as nossas personagens. As que estão em cena e as que estão nos bastidores. Todas elas. O livro até usa um exemplo da literatura, Morte e Vida Severina, que ilustra isso muito bem. A identidade do Severino é definida pela relação dele com os outros, pelo lugar social dele. Exato. A identidade é sempre relacional. E o grande palco onde essa metamorfose fica mais clara é a adolescência. O livro usa a adolescência como um laboratório da identidade. Um período de luto e de criação ao mesmo tempo. Perfeito. Luto pelo corpo de criança que se foi, pelos pais idealizados da infância, e ao mesmo tempo uma confusão criadora. Uma experimentação intensa de novos papéis, novas ideias. O adolescente está vivendo a metamorfose na própria pele. Literalmente. E se a nossa identidade é essa metamorfose contínua, não dá para ignorar uma das forças mais poderosas que nos movem. O desejo, a sexualidade. O que mais me chamou a atenção no livro é a definição ampla que ele traz. Não é só o ato sexual, mas uma relação erótica com o mundo. O que isso quer dizer? Quer dizer que, para a psicanálise, a sexualidade é a própria energia da vida, a pulsão que nos move em direção ao prazer. E isso começa quando a gente nasce. Ah, o prazer do bebê ao mamar, por exemplo. Exato. Não é só nutrição, é erótico. É a primeira conexão de prazer com o mundo através do corpo. E aí o livro nos dá um mapa freudiano para entender como essa energia se desenvolve. O mapa com várias fases, né? Sim. E a lógica é que o foco do prazer no corpo vai mudando. Começa na fase oral. A boca. Isso, a boca é o centro do mundo. Depois vem a fase anal, que tem a ver com o controle dos esfíncteres, o domínio do corpo. E depois vem a fase mais famosa, talvez. A fase fálica, que é um momento de muita curiosidade sobre as diferenças entre os sexos e onde acontece o complexo de Édipo, que é basicamente a primeira grande negociação social da criança sobre regras e limites. Depois dessa intensidade toda, parece que as coisas dão uma acalmada. Exato. É o que Freud chamou de período de latência. A energia é meio que desviada para outras coisas. A escola, os amigos. É uma pausa para a socialização. Uma pausa. Até que na puberdade, a tempestade hormonal reativa tudo. E aí começa a fase genital. O desejo agora se volta para o outro, para construir uma relação. De hoje.
com a cultura do ficar, que deixa tantos adultos perplexos? O livro encara essa questão. Ele descreve o ficar não com julgamento, mas como uma nova forma de experimentação, talvez mais adequada a um mundo de identidades fluidas, como a gente estava falando. E também aborda temas como o homeoerotismo, não como um desvio, mas como uma das possibilidades do desejo. Certo. E aponta um paradoxo interessante com a chegada da AIDS, que, ao mesmo tempo que forçou todo mundo a falar de sexo, também trouxe de volta o medo. E, para alguns, uma valorização do parceiro fixo. Faz todo sentido. E todo esse desenvolvimento, desde o primeiro afeto até as relações adultas, acontece num primeiro palco, né? Para fechar nosso percurso, o livro nos leva de volta para a base de tudo, a família. Sim, e o ponto central do capítulo é desmistificar a família. Tratar ela não como algo natural e imutável, mas como uma construção social, que passou por uma revolução principalmente com a mudança do papel da mulher. E o livro resume o papel da família em 3 eixos principais, certo? Na primeira, educação? Exato. O primeiro é a repressão do desejo. E isso soa meio negativo, mas é a base da vida em sociedade. A criança aprende que nem tudo pode. Aprende a lidar com a frustração. Isso. O grande símbolo disso é o tabu do incesto, a lei fundamental que organiza as relações. O segundo eixo, É a aquisição da linguagem. que é muito mais do que aprender a falar. Muito mais. É entrar no mundo da cultura, dos símbolos. E o terceiro eixo? O aprendizado da convivência. Precisamente, a família é a primeira microsociedade. É lá que a gente aprende a negociar, a dividir, a lidar com a autoridade. E o capítulo termina de um jeito muito provocador, questionando o futuro da família. Ele nos lembra que a família, assim como a identidade, também é uma metamorfose. Que jornada! Começamos com a centelha de um afeto, vimos como ele se mistura com o pensamento e como essa vida interior dança com a sociedade. Exploramos a ideia de que somos um processo de mudança contínua, mergulhamos na força do desejo e, por fim, voltamos ao nosso primeiro núcleo, a família, que também se transforma. Muito obrigado pela companhia nessa exploração. A gente viu que a identidade é um processo e que as estruturas que nos formam, como a família, também são fluidas. O livro já apontava para isso. Se tanto o nosso eu quanto os nossos alicerces sociais são móveis, isso nos deixa com uma reflexão. Talvez a grande mudança hoje não seja só o fato de que estamos em metamorfose, mas a velocidade com que isso acontece. A questão para nós hoje talvez não seja só quem sou eu, mas sim como eu aprendo a navegar e a integrar as múltiplas versões de mim mesmo que surgem às vezes na mesma semana.